Um ETF é nada mais, nada menos que um fundo de investimento que está lastreado em um índice. Eu tenho certeza que você conhece um índice chamado Ibovespa, né? Que é um conjunto de ações para representar a categoria de investimentos brasileiros. Isso é um índice. A gente tem como exemplo aqui dois ETFs, né? O BOVA11 ou o BOVV11, né? São dois ETFs que a rentabilidade deles é lastreada no índice Ibovespa, tá? Isso é um ETF. Eu vou mostrar aqui para você hoje dois ETFs americanos que eu gosto muito e que é considerado aí por muitas pessoas os melhores ETFs que existem para você poder se aposentar tranquilamente, tá? O primeiro deles é o VOO. Lembra que eu comentei ali agora há pouco que o ETF ele é sempre lastreado a um índice? Então, o VOO é o Vanguard S&P 500 ETF, ou seja, ele é lastreado no índice do S&P 500, que para você que não sabe, é o índice que replica as 500 maiores empresas da Bolsa. Ou seja, ali você vai encontrar, por exemplo, a Apple, a Microsoft, são as 500 maiores empresas da Bolsa. Só para você ter uma noção, o faturamento, né, da Apple, o valor de mercado da Apple é maior do que o PIB brasileiro. Só para você ter uma noção de qual tipo de empresa que está ali no S&P 500. Vamos olhar um pouquinho desse fundo aqui, então. Cada cota desse fundo está ali na casa dos US$ 537, ou seja, mais ou menos R$ 3.000. Mas lembrando que hoje nas corretoras americanas você não precisa comprar esses R$ 3.000 aqui de uma vez, tá? Eu utilizo a Avenue e lá você consegue comprar um valor bem mais baixo do que isso, tá? Não sei de cabeça qual que é o valor, mas com certeza você não precisa comprar R$ 3.000 de uma vez, a não ser que você queira, tá? Aqui uma pequena capitalização de mercado de 535 bilhões de dólares, né? A gente sabe que esse valor é muito, muito alto, tá? E ele paga um pouco de dividendo ali, inclusive, tá? A gente sabe que o mercado americano ele costuma pagar um pouco menos de dividendo quando a gente compara com o Brasil, por conta muito da taxa de juros americana. A gente sofre aqui no Brasil com taxas bem altas, né? Porque a gente tem uma inflação bem elevada. Ao contrário dos Estados Unidos, que historicamente tem uma inflação mais controlada, tá? Tirando agora esses últimos tempos, né? Pós-pandemia, enfim, tá? Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente vê que esse ETF nos 12 meses passados já evoluiu 33%, né? Quando a gente pega aqui 5 anos, a gente vê que o ETF saiu de US$ 258 para 532, ou seja, praticamente dobrou-se o valor, tá? Aqui olhando a rentabilidade, né? A gente tem a rentabilidade e a rentabilidade real, né? Ou seja, tirando a inflação. Quando a gente olha ali o máximo, né, que ele tem aqui de 10 anos, é bem interessante, né? 264% de rentabilidade e 108,94% de rentabilidade real. Quando a gente compara aqui com o índice, aqui é interessante eu comparar com o Ibov, tá? Bom, aqui até assusta um pouco, né? Então a gente, no mesmo período aqui, de 5 anos, enquanto o Ibov só evoluiu 25%, o VOO evoluiu 161%. Aí a gente começa a entender um pouco melhor a força das 500 maiores empresas do mundo, né? A gente não está falando aqui de qualquer empresa, né? É uma coisa bem interessante de se ver aqui. Se você tivesse investido R$ 1.000 em VO 5 anos atrás, hoje você teria 2.618. Já no Ibov você teria 1.253, tá? Aqui a gente tem uma série de outras informações, né? Eu estou utilizando o site do Investidor 10, que é um site que eu gosto bastante, mas eu vou ficar por aqui mesmo e vou para o próximo ETF, que é o QQQ, tá? Então, o QQQ
Ele é o Invesco QQQ Trust, tá? É um ETF também bem interessante, tá? Hoje a cota dele está na casa dos 497 dólares, ou seja, 2.805 reais. E esse ETF já é diferente ali do VOO, ele é mais focado para as ações de tecnologia, tá? Ele é um pouco mais agressivo, digamos assim, tá? A capitalização de mercado é menor, obviamente, né? Sendo que o primeiro ETF que a gente viu, ele é das 500 maiores empresas do mundo, tá? Porém, quando a gente olha aqui a variação de 60 meses, a gente está em 157%, né? Enquanto aqui no VO a gente tem 95%, tá? Aqui para um ano a gente tem uma variação de 34%. E quando a gente olha aqui de 5 anos, a gente tinha uma cota valendo menos de R$ 200 e hoje em dia, né, quase 500 dólares, inclusive, tá? Quando a gente olha a rentabilidade, aqui é bem interessante essa parte, né? Em 10 anos, esse ETF rendeu ali 469%, uma rentabilidade bem alta, até mesmo a rentabilidade real, né? Bem alta, 226% aqui descontada a inflação, tá? E aqui, vou tirar o IFIX e vou colocar o IBOV. Isso aqui é sempre muito interessante de ver no mesmo período, tá? Então, o IBOV rendeu 25%, enquanto o QQQ 244%, tá? É bem interessante citar aqui também que, além dessa rentabilidade alta que a gente está vendo aqui, os ETFs são uma ótima maneira da gente dolarizar a nossa carteira, né? Aqui eu estou vendo o ETF em dólar mesmo, não estou vendo como se fosse BDRs, né? Ou então ETF aqui do Brasil que investe em ações lá fora, né? Aqui são ETFs que você precisa comprar em uma corretora estrangeira, né? Como, por exemplo, a Avenue, eu acho que a Nomad também, enfim. Então a gente dolariza a nossa carteira dessa forma e tem uma grande ação do dólar na rentabilidade também, tá? E não só a rentabilidade do ETF em si, a gente ganha com a variação do dólar, né? A gente sabe que o dólar está sempre à frente ao real, tá? Então, se eu tivesse investido R$ 1.000 em QQQ 5 anos atrás, hoje eu teria 3.444, enquanto no Ibov eu teria apenas 1.253, tá? A gente consegue ver aqui, então, a grande diferença de investir em um ETF americano, tá? Também paga dividendos, né? Mas assim, é bem pouco, né? A gente vê aqui na média 0,6, algum ano ele pagou 0,8, então assim, comparado com a rentabilidade da cota, o valor de dividendo que o ETF paga é bem pouco, tá? Então, o dividend yield médio em 5 anos foi 0,81%, tá? Por que que eu comentei que são dois ETFs para se aposentar? Aqui a gente tem duas situações diferentes, né? O QQQ, ele é um ETF mais agressivo de ações de tecnologia, ele vai sofrer mais variações com o tempo, mas ele tende a se valorizar mais ao longo dos anos, né? Ao longo prazo ele tende a se valorizar mais. E o VO são as 500 maiores empresas do mundo, né? Então, aqui tem empresa que tem 100, 200 anos de tradição, são empresas super saudáveis, tem empresa aqui que nunca deu prejuízo. Então, assim, a gente pode considerar que o VO é a base, né? Então, você tem empresas sólidas no mercado, é a base de tudo. A rentabilidade é muito alta, mas não é aquela rentabilidade exagerada, né? Se a gente for comparar com alguns investimentos brasileiros, talvez seja um pouco exagerado. Mas é uma base, enquanto o QQQ, ele é um pouco mais disruptivo, digamos assim, né? Uma rentabilidade mais exagerada para você lucrar mais a longo prazo, porém com risco maior também. Não é um negócio zero risco, né? E essa é a composição que eu invisto, que eu gosto, né? Aí vai de você analisar. Existem vários outros ETFs também nessa mesma linha que investem no S&P 500, enfim. E vai de você analisar para ver se faz sentido para sua carteira ou não.
Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Também se inscreva no canal.